Meus irmãos, nós estamos no último trecho do capítulo 10 de Marcos, no último trecho antes da entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, que com a graça do Senhor nós veremos no domingo, a entrada triunfal em Jerusalém, capítulo 11, para que ali ele possa realizar o seu sacrifício em favor de muitos, né? Nós vemos esse registro ali. E nós temos visto também que o Senhor Jesus ele vem ensinando ao longo desse percurso, né? Desde da Galileia até Jerusalém, ao longo do caminho, ele está ensinando aos seus discípulos sobre quem ele é, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual é o conteúdo da missão do Messias, porque eles já criam que ele era o Messias, eles já tinham manifestado isso, mas eles não entendiam o conteúdo disso. E ele está ensinando o conteúdo do que significa ser ele o Messias e também como os discípulos seguem o Messias. Como é o caminho do discipulado, como eles devem trilhar esse caminho. Ele fez 3 anúncios da sua morte e ressurreição, e entre esses 3 anúncios ele ensinou sobre o que era necessário para segui-lo. Como os seus discípulos o seguem. Como os seus discípulos trilham o caminho do discipulado. E o evangelista Marcos, utilizando aqui esse relato do cego Bartimeu, um relato muito importante, muito valioso para todos os crentes, não é à toa que ele está nos 3 evangelhos sinóticos, ele utiliza esse relato para resumir, então, aqui, no final do capítulo 10, o significado de discipulado. Bartimeu é apresentado por Marcos aqui, irmãos, como um modelo de discípulo. Como aquele que resume a forma que um discípulo segue ao Senhor Jesus Cristo, ou busca ao Senhor Jesus Cristo, então o segue. E é irônico, né? Porque Bartimeu enxerga o que outros não enxergam. Bartimeu compreende aquilo que outros não compreenderam. Ele quer o que outros não quiseram. E é diante dessa ironia acerca do cego Bartimeu que surge a pergunta: qual a visão devemos ter para o caminho do discipulado? Esse é o tema da nossa reflexão hoje, né? A visão para o caminho. E a resposta para essa visão está no exemplo de Bartimeu, o cego Bartimeu. Por isso, Marcos é tão irônico nesse ponto, e ele é irônico também em vários outros trechos, como nós já vimos aqui. Qual a visão que nós devemos ter para o caminho do discipulado? Nós veremos aqui, irmãos, 3 lições sobre essa visão para o caminho do discipulado. 3 lições que são resumidas em 3 perguntas. O primeiro ponto é quem? Parece aqueles questionários da nossa adolescência, né? É todo mundo não, né? Mas não tinha pessoa, lugar, né? Pois o primeiro é o quem, o segundo é o como e o terceiro é o porquê. Esses são os nossos 3 pontos. Se fosse no domingo era fácil demais de anotar, né? O quem, o como e o porquê. Vamos ao nosso primeiro ponto. Vamos ler de novo do versículos 46 e 47. E foram para Jericó, quando eles saíam de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jericó, meus irmãos, era o último trecho a ser percorrido por quem queria entrar em Jerusalém. Geralmente esse era o último percurso que era feito antes de entrar em Jerusalém. Era o último ponto de encontro para uma subida em grupo, por exemplo, né? Alguns combinavam de juntar-se em grupo para então realizarem o último trecho, o trecho mais íngreme, né, até Jerusalém. Os irmãos lembram que eles estão subindo para Jerusalém. Então esse era o último ponto de encontro. Era também a última oportunidade para que os peregrinos que passavam ali em direção a Jerusalém pudessem se reabastecer, pudessem comprar mantimentos, né, pudessem obter ali provisões. Então Jericó era um ponto importante nesse trajeto para Jerusalém. Por isso que o fluxo de pessoas era intenso ali.
É por isso que nós encontramos aqui, nesse versículo 46, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, porque o fluxo de pessoas era intenso nesse caminho que passava por Jericó, principalmente nos dias que antecediam a Páscoa, que era a situação aqui, onde o número de peregrinos era ainda maior. E essa, meus irmãos, era uma ótima oportunidade para que os mendigos pudessem ficar ali à beira do caminho, contando, esperando receber esmolas daqueles que estivessem rumo a Jerusalém. Era uma obrigação de todo judeu piedoso. Nós vimos isso lá, inclusive em Mateus, quando nós vimos as três expressões de piedade dos judeus, era esperado de todo judeu piedoso que ele desse esmolas, sobretudo no período ali da Páscoa, ao longo desse caminho de peregrinação. É nesse contexto, irmãos, que surge Bartimeu, cego, mendigo e sem qualquer valor. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, eu vi em um comentário dele, ele tem assim, ele forma umas frases muito legais, expressões muito bonitas. Como ele diz, Bartimeu estava entregue às trevas e à miséria. Bartimeu não tinha luz nos olhos, nem dinheiro no bolso. Ele era cego e mendigo. Ele dependia totalmente da bondade e da ajuda de outros. Bartimeu sabia muito bem o que era depender de alguém, o que era não ter condição de realizar coisas mínimas, pequenas, simples para qualquer um que tivesse plena saúde. Como cego, Bartimeu não sabia aonde ir. Como mendigo, Bartimeu não tinha aonde ir. E é interessante, irmãos, perceber que Marcos ele está descrevendo aqui em detalhes essa cena para nós. Mesmo o Evangelho segundo Marcos sendo o mais curto dentre todos, ele está descrevendo essa cena em detalhes. Bartimeu é a única pessoa curada nos evangelhos que tem o seu nome revelado. Nenhuma pessoa curada por Jesus tem seu nome revelado em qualquer um dos evangelhos, sinóticos pelo menos. Bartimeu é o único que tem o seu nome revelado. No entanto, ao revelar o nome dele em aramaico, esse nome Bartimeu é uma transcrição do aramaico, ao mesmo tempo que Marcos revela, ele já apresenta, ele já traduz esse nome, o público dele era grego, então ele já traduz esse nome. Ele diz que Bartimeu significa filho de Timeu, como está aqui. Então, Bartimeu, que é uma palavra em aramaico, significa o que Marcos está dizendo aqui, filho de Timeu. Por que isso é importante, irmãos? Porque aqui nós estamos vendo, nós estamos aqui sendo informados por Marcos que esse homem não tinha nada. Nem o próprio nome ele tinha. Nem nome próprio ele tinha. Ele era cego, ele era mendigo, ele era sem qualquer valor, ele era apenas o filho de Timeu. Quem era Timeu? Ninguém sabe, nas Escrituras. O que ele tem aqui é somente essa expressão de que ele não tem qualquer valor em si mesmo. Obviamente, esse homem também estava perdido, à beira do caminho, como nós encontramos aqui, no finalzinho do versículo 46. À beira do caminho, na sarjeta ali, dia após dia, na margem da vida, sem luz, sem rumo, sem direção. Esse era Bartimeu. Esse era o George. Esse era cada um de vocês aqui, meus irmãos. Talvez esse ainda seja você. Sem Cristo, qualquer um é como Bartimeu. Cego, pobre, perdido, sem valor. Mas certo dia, ao longo dessa rotina diária de Bartimeu, algo extraordinário aconteceu. Muitos não perceberam que aquele dia era extraordinário, mesmo enxergando tudo o que acontecia ali. Mas Bartimeu percebeu. Bartimeu enxergou. Ele ouviu falar sobre Jesus, ele ouviu que Jesus estava ali por perto,
assim como você já deve ter ouvido falar sobre Jesus e que Jesus estava perto, assim como você está ouvindo agora que Jesus está perto. E Bartimeu, em meio à sua desgraça, em meio à consciência da sua desgraça, sabendo quem ele era, cego, pobre e perdido, ele clamou, ele gritou, ele chorou, ele fez o que podia ser feito para que o único que podia ajudá-lo o ouvisse. E é isso que nós encontramos no versículo 47. E aí que entra a nossa pergunta: quem? Por quem Bartimeu clamou? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus. Não dá para falar assim não, né, irmãos? Bartimeu está clamando aqui, né? Eu já ia falando de novo de Jesus aqui, mas Bartimeu está clamando, gritando, chorando, está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ouvindo que era Jesus que estava chegando, Bartimeu clamou. Meus irmãos, os irmãos devem perceber aqui, nós devemos perceber o cuidado de Bartimeu. Não é qualquer Jesus que ele está, não é por qualquer Jesus que ele está clamando. Bartimeu, ele se certificou de que esse era o Jesus correto, o Nazareno. É o que o versículo 47 nos diz. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante, meus irmãos, que Marcos só descreve Jesus como sendo o Nazareno em dois momentos em seu evangelho. Aqui, que é o último milagre de cura feito por Jesus, e lá no capítulo 1, versículo 24, que foi o primeiro milagre de Jesus. Essas são os únicos dois versículos, os únicos dois momentos em que Marcos trata aqui Jesus, ou descreve Jesus como o Nazareno. Marcos 1, 24 diz assim, isso aqui está, os demônios, né? O demônio está aqui falando ao Senhor Jesus. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Somente nesses dois versículos, somente nesses dois momentos, Marcos descreve Jesus como o Nazareno. Juntando isso, meus irmãos, esse fato, com a semelhança dessa palavra aqui utilizada por Marcos, né, que nós lemos aqui, Nazareno, a semelhança dessa palavra com a palavra utilizada lá na Septuaginta, os irmãos lembram da Septuaginta? A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Então, essa palavra aqui, Nazareno, é muito semelhante à palavra utilizada lá na Septuaginta, lá no livro de Juízes, em respeito a Sansão, o Nazireu de Deus, o ungido poderoso de Deus. Por conta disso, alguns irmãos, alguns pastores, né, alguns teólogos, eles acreditam que quando Marcos está usando aqui Nazareno, ele está querendo expressar muito mais que o lugar de origem do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está querendo expressar que Bartimeu ouviu e creu que esse Jesus era o ungido poderoso do Senhor. O ungido prometido pelos profetas e manifestado lá em Galileia, lá em Cafarnaum, lá em Marcos, capítulo 1, 24. Bartimeu estava certo de que esse Jesus era o Messias, era o ungido prometido. E é exatamente isso que a expressão filho de Davi, que ele grita aqui, está comunicando. Filho de Davi, Messias, Cristo, tem misericórdia de mim. Bartimeu, irmãos, e esse é o ponto, do primeiro ponto. Bartimeu pôs-se a clamar, certo de que aquele a quem ele clamava era o Jesus correto, era o Messias. E diante disso, a aplicação fica direta para nós aqui, né, meus irmãos? E você? A quem você tem clamado? Você tem clamado ao Jesus correto? Você está certo de que tem clamado ao Jesus correto? Ao Jesus, o Cristo, o Filho de Deus?
Ou você fabricou um Jesus para você? Um Jesus que se moldou a quem você era, que não te incomoda, que não gera necessidade de transformação. Há um Jesus, você moldou um Jesus que racionalmente você consegue entender. Porque este que é revelado nas Escrituras, muitas vezes você não consegue, não cabe na sua cabeça, na sua mente. A quem você tem clamado? Somente por meio da revelação que nos foi dada, meus irmãos, a santa palavra do Senhor, é que nós podemos nos certificar de que temos clamado a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ungido poderoso do Senhor. E se você está sendo colocado diante desse Jesus revelado na Santa Escritura, se você está ouvindo sobre esse Jesus, se você está certo de que aquele a quem é pregado nesse púlpito, em cada pregação, em cada ensinamento, é esse Jesus revelado nas Escrituras, o Cristo, o Filho de Deus, não endureça o teu coração. Clame a Ele, busque a Ele, submeta-se à revelação de quem Ele é. Não confie em quem você acha que Ele é. Submeta-se à revelação de quem é Jesus Cristo. E se você está certo de que você viu e de que você está vendo esse Jesus, o Jesus revelado nas Escrituras, se você está certo de que você foi apresentado a Ele, o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, não deixe que aqueles que não podem vê-lo continuem também sem ouvir que Ele está por perto, que Ele está perto. Não deixe de falar sobre esse Jesus a quem você viu, porque ainda há tempo. Haverá um tempo em que não existirá mais tempo para isso, mas ainda há tempo. Ainda há tempo para que aqueles que não podem ver a glória de Cristo, ouvindo sobre Ele, ouvindo quem Ele é, ouvindo a santa palavra dEle, possam ser despertados para Ele, possam ser curados dessa cegueira. Alguém falou de Jesus para Bartimeu, meus irmãos. Alguém encheu o coração daquele homem com a esperança das boas novas do Evangelho. Alguém falou que a solução para a desgraça da vida dele existia, estava perto. Alguém falou que o Salvador estava perto. Quantos Bartimeus estão por aí, à beira do caminho, cegos, clamando, gritando sem abrir suas bocas, marginalizados, largados à beira do caminho? Quantos, meus irmãos, sequer sabem que estão em desgraça? Quantos sequer sabem que estão cegos porque estão confortáveis enquanto morrem? A primeira lição sobre a visão para o caminho do discipulado que nós vemos em Bartimeu é esse quem. A quem devemos buscar? A quem devemos clamar? Ao Senhor Jesus Cristo. Somente ao Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Somente a Ele devemos clamar, somente nele devemos confiar para sermos salvos. Somente este Jesus, o revelado na Santa Escritura, na Santa Palavra de Deus. Somente esse Jesus. Somente a este nós devemos clamar. E somente este deve ser apresentado aos cegos que estão aí à beira do caminho, aos perdidos desse mundo. E aí sobra mais uma pergunta, mais um quem? Mas quem o apresentará? Quem apresentará Jesus aos cegos do caminho? Aos Bartimeus que estão por esse caminho, ou à beira do caminho? Você e eu, irmãos. Os discípulos de Jesus são aqueles que levam um chamado do Senhor aos cegos. Todo aquele que um dia foi apresentado ao Senhor Jesus Cristo, que ouvindo creu na palavra do Senhor, todo este
deve chamar aqueles que estão perdidos à beira do caminho. No segundo ponto, meus irmãos, nós temos o como. Vamos ler do versículo 48 ao versículo 50. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Muitos começaram a repreender Bartimeu. Muitos tentaram silenciar o seu clamor, os seus gritos. E esse muitos inclui inclusive discípulos aqui, meus irmãos, muito provavelmente. Porque quando o Senhor Jesus ordena que alguém, que vão chamar ali, que alguém vai chamar a Bartimeu, ele não especifica também quem são esses que vão chamar. Talvez estes estavam repreendendo a Bartimeu por acharem que Jesus estava ocupado demais ali. Ocupado para um homem desgraçado como Bartimeu, cego, mendigo. Talvez pensaram que aqueles gritos e aquela pessoa, aquele cego, aquele mendigo, aquela situação não fosse condizente, não fosse adequada com a dignidade do Senhor Jesus Cristo. Será que você já fez isso com alguém, meu irmão? Será que nós já fizemos isso com alguém? Rapaz, fulano não tem jeito. Se eu falar de Jesus para ele, é capaz dele escarnecer a palavra. Fulano não é digno de ouvir essa palavra. Rapaz, se eu levar ele para a igreja, é capaz de eu estar levando um problema para a igreja. É capaz disso gerar um problema que depois a culpa vai ser minha. Será que nós já fizemos isso? Mas aí, meu irmão, você não acha que você foi um problema também para essa igreja? Você acha que não foi um problema para essa igreja? Você acha que não é um problema ainda para essa igreja? Marcos capítulo 2, versículo 17. Após os fariseus e escribas acusarem o Senhor de estar ali comendo e bebendo com pecadores e publicanos, o Senhor diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Não repreendam Bartimeu, irmãos. Leve-o a Cristo. Talvez estes que repreenderam ao cego Bartimeu, eles tentaram silenciar Bartimeu por acharem que os líderes religiosos, que certamente estavam ali no caminho também, peregrinando para Jerusalém, talvez eles achassem que esses líderes, eles não se agradariam daquilo e poderiam se voltar contra o Senhor Jesus Cristo e contra os discípulos. Essa pode ter sido uma possibilidade também. Será que nós já fizemos isso? Sabe? Quando você pensa assim, rapaz, fulano ele é católico, ou ele é adventista, ou ele é da congregação cristã, ou é da mundial, né? Ou é da universal, mas ele é tão íntegro, ele é tão sincero na fé dele, ele é tão engajado. Se eu começar a evangelizar ele aqui, pode ser que isso traga problema para... Vão começar a taxar a nossa igreja aqui de estar querendo criar inimizade com esses grupos. Meus irmãos, estes que estão ali estão cegos e nem sabem que estão cegos. Estes que estão ali estão caminhando para o inferno enquanto acreditam que vão para o céu. E você vai se preocupar se está gerando inimizade com seita, com líderes quaisquer? Não estou dizendo que você tem que ir para a porta não, da Universal para ir lá e salvar o pessoal lá não. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de evangelizar a estes também, de falar a estes. Não repreendam Bartimeu, leve-o a Cristo. Talvez aqueles que repreenderam Bartimeu tentaram silenciá-lo pelas demandas do caminho, porque era necessário chegar logo em Jerusalém, porque eles estavam com pressa de chegar em Jerusalém.
Esse pode ser um motivo também. E essa talvez seja a aplicação mais na cara para nós, né? O mundanismo, o ativismo, o consumismo, o egoísmo, o sedentarismo. Não, esse é outro problema que eu tenho, né? Não está incluído nesses ismos aí não, né? Mas todos esses ismos, meus irmãos, tantas vezes nos enlaçam de forma que nós nem enxergamos os Bartimeus. Nem vemos os cegos que estão à beira do caminho. Não percebemos que mesmo calados, mesmo sem perceber, eles estão clamando. Eles estão chorando, estão padecendo nesse mundo. E quando, enfim, nós ouvimos esses gritos, tantas vezes nós não queremos sair do nosso conforto, muitas vezes até por motivos bonitos, bem explicados. É aquilo que é aquele livro que nós temos que voltar. Quem já leu tem que ler de novo, e quem não leu tem que ler agora, né? Que é A Treliça e a Videira. É aquilo que a Treliça e a Videira diz sobre as preocupações com a treliça que levam você a falhar com a videira, que levam você a deixar de regar a videira. Mas sabe qual é a segunda lição ensinada por Bartimeu sobre a visão para o caminho? É o como. Sabe como Bartimeu clamou aqui? Com perseverança. Quanto mais tentavam impedi-lo, mais ele se esforçava. Quanto mais o repreendiam, mais alto ele gritava. Meus irmãos, isso é luta. Isso é guerra. Bartimeu, ele sabia em quem ele cria ali. Ele sabia que o filho de Davi, o Messias, o ungido do Senhor, o único que poderia livrá-lo daquela situação, estava passando por ali. Era a única chance dele, não existia outra opção, não existe outra opção. É isso que às vezes nós não percebemos. Às vezes, meus irmãos, às vezes aqueles que deveriam nos conduzir ao Senhor, infelizmente, às vezes estes se colocam como obstáculos. Infelizmente isso acontece. Infelizmente nós ainda pecamos. Infelizmente nós ainda erramos, mesmo tentando acertar. O pecado que ainda mancha nossa mente e coração nos leva a muitas vezes, mesmo tentando fazer o bem, fazer o mal para com aqueles que deveríamos levar ao Senhor Jesus Cristo. Infelizmente. Mas nós não podemos deixar que isso nos impeça de ir até o Senhor. Não deixe. É muito provável, meus irmãos, que ao longo da nossa caminhada aqui, muitas vezes, a gente acaba errando um para com o outro. Não permita que isso te impeça de buscar ao Senhor. Enxergue além disso. Enxergue além da realidade de que o pecado ainda, mesmo não tendo mais poder sobre nós, ainda nos mancha em vários aspectos. Persevere, enxergue além. Faça como Bartimeu, busque a Cristo, independente dos obstáculos que se levantarem. Obstáculos se levantarão, meus irmãos, mas o Senhor certamente ouvirá o clamor daqueles que o buscam. Persevere também em conduzir outros ao Senhor. Dificuldades se levantarão também para que você exerça o seu papel de conduzir outros a Cristo, certamente. Lutas serão travadas. Lutas muito maiores do que dificuldades em relação a temperamentos, em relação a questão de tempo, a questão de agenda. Lutas muito maiores do que essas. Mas persevere. Às vezes, você mesmo com seus pecados e com limitações, você será um instrumento do Senhor para que aquele seja levado a Ele. Mesmo com seus pecados e limitações, é você quem o Senhor envia para chamar os perdidos. Versículo 49. Parou Jesus e disse, mesmo olha que beleza isso aqui. O Senhor Jesus está caminhando, o rei está caminhando rumo a Jerusalém. E assim que o Senhor Jesus entra em Jerusalém como rei,
Nós veremos. O rei está caminhando rumo a Jerusalém e um cego que grita, clamando por ele, o faz parar. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Como eu acabei de falar, o rei está em direção a Jerusalém, escuta aquele clamor e para. Porque o rei está indo a Jerusalém, mas não é qualquer rei. Não é como os reis desse mundo. Ele é rei, é temível, é poderoso, mas é bom. Ele ouve a voz do pobre cego, aquele que está à beira do caminho e para. Ele ouve a tua voz, irmão. Isso é tão belo da parte do Senhor para conosco. O Senhor escuta as nossas orações, irmãos. O Senhor estava passando aqui para cumprir a sua missão. E ele parou, porque ele ouviu a voz de um cego, pobre, desprezado por todos. O Senhor ouve as nossas orações. Persevere em suas orações. Persevere em buscar o Senhor. Perseverem sabendo que Ele, por meio de, não por nossos méritos, mas por meio de Cristo Jesus, através da condução do Espírito Santo, Deus escuta as nossas orações. E quem foi que o Senhor Jesus Cristo ordenou que chamassem ali a Bartimeu? Quem deveria chamar Bartimeu? Certamente, seus discípulos foram chamar ele, alguns de seus discípulos. Você e eu devemos chamar os Bartimeus. Nós, que éramos perdidos como Bartimeu era perdido. Nós que somos fomos hoje resgatados pelo Senhor, nós somos chamados a levar a mensagem da salvação a outros Bartimeus. A levar a outros Bartimeus essa mensagem que foi dita aqui, tem bom ânimo, que é outra forma de dizer coragem. Tem bom ânimo, coragem, levanta-te, ele te chama. E mais uma vez o como. Como Bartimeu reagiu? Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Meus irmãos, tudo que Bartimeu tinha era essa capa. Era o que ele tinha, era a capa. A capa era onde ele dormia. Ele fazia de cama, a capa ele fazia de cobertor, por conta do frio. Tudo que ele tinha era a capa. Tem uma pegadinha do Silvio Santos, muito antiga. Tenho certeza que alguns aqui já viram essa pegadinha. Que é, colocaram um esqueleto em cima de uma motocicleta motorizada com rodinha, que ficava passando na rua de um cemitério. Né? E aí, enquanto eles mexiam a boca desse esqueleto, o Gibe, né, ele ficava narrando ali, dublando, falando um monte de bobagem lá pro pessoal, para dar susto no pessoal. E aí todo mundo corria, todo mundo, né, ficava com muito medo desse esqueleto falante lá e corria. No muro do cemitério ali, né? E aí tem um cidadão lá, que é um mendigo, que está deitado na calçada do cemitério. E aí a motocicleta para lá e fala uma de coisa com ele também, né? Você vai morrer, eu vou te levar, não sei o quê. Esse cabo, ó, corre com toda a força. Só que em algum momento, o cobertor que ele estava lá em São Paulo, frio, né? O cobertor que ele estava caiu. E esse cara foi... Todos os outros correram, não olharam nem para trás. Esse foi o único que, quando o cobertor caiu, ele voltou correndo para poder pegar o cobertor de novo e levar embora, porque era o que ele tinha, irmãos. Tudo que ele tinha era o cobertor. Imagine se ele perde o cobertor. Ele ia morrer de frio do mesmo jeito. Então era melhor morrer do susto do que morrer de frio, né? Tudo que ele tinha era o cobertor. Tudo que Bartimeu tinha era o cobertor. Mas Bartimeu, meus irmãos, estava pronto a abrir mão de tudo o que ele tinha para encontrar com o Messias. O jovem rico não estava disposto a isso. Os irmãos lembram. O jovem rico não estava, mas Bartimeu estava. Sem concorrências no coração, sem falsas seguranças desse mundo. Para Bartimeu, nada era mais importante do que encontrar, do que estar com o Senhor Jesus Cristo, com o Messias, com o ungido. E de um salto ele se levantou. Não é isso que é dito aqui? Versículo 50.
levantou-se de um salto. E aí eu pergunto aos irmãos, alguém aqui já viu um cego saltando, empolgado, dando um salto para se movimentar, para ir de um lugar a outro? Eu nunca vi. O cego, geralmente, por conta da sua impossibilidade de ver o caminho, ele vai tateando. Ele vai buscando possibilidades que mostrem a ele que ele está com segurança no caminho. Bartimeu, saltando, ele foi em direção ao Senhor. Nada podia segurar a Bartimeu, porque o Senhor o chamou. Tenha isso em mente, irmãos. Tenha isso em mente. O Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou, lança qualquer medo fora. Salta nos braços do Senhor. O Senhor te chamou. Tem bom ânimo. Coragem. O Senhor te chamou. Bartimeu nos ensina como trilhar o caminho do discipulado. Com perseverança, com coragem, com convicção. Mas resta mais uma pergunta. Por quê? Qual a motivação para isso? O que moveu as pernas de Bartimeu a dar um salto em direção aos braços do Senhor Jesus Cristo? Esse é o terceiro ponto. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Os irmãos perceberam que é a mesma pergunta que o Senhor fez a Tiago e a João? Que queres que eu te faça? Ele fez a mesma pergunta agora a Bartimeu. E Bartimeu respondeu de acordo com a compreensão que ele tinha de quem era Jesus. Primeiro ele disse mestre. E esse mestre aqui, meus irmãos, embora esteja traduzido como da mesma forma que aquilo que Tiago e João falaram, não é a mesma palavra, não é a mesma expressão. Esse mestre aqui é aquela palavra Rabone, que Maria Madalena utiliza lá em João 20:16, quando ela diz assim, no versículo 16 diz assim, no capítulo 20 de João, disse-lhe Jesus, Maria, que era Maria Madalena, né? Ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Isso aqui foi quando ela foi em busca do Senhor, né, lá no túmulo, e ele não o encontrou. E ela achava que era o jardineiro. Quando Bartimeu chama que é o Senhor de mestre, é algo muito mais pessoal, sabe, irmãos? É como se, poderia inclusive ser traduzido como Senhor, como meu Senhor. Não é somente mestre, é meu mestre. Meu Senhor. E então ele disse que eu torne a ver. No ensino judaico, um dos primeiros sinais da vinda do Messias era que este traria visão aos cegos. Esse era um tipo de milagre, né? Restaurar a visão dos cegos era um tipo de milagre que não acontecia no Antigo Testamento. Por isso, por favor, abram em Mateus capítulo 11. A gente lê esse texto aqui. Por isso, como nós vemos lá em Mateus capítulo 11, quando João Batista mandou seus discípulos perguntarem se Jesus era mesmo o Messias ou se ele deveria esperar outro, a resposta de Jesus foi uma citação de Isaías, capítulo 35, que é uma profecia messiânica. Mateus 11, versículo 2 ao 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A compreensão de Bartimeu era de que o Messias, o filho de Davi, estava ali. E ele não queria poder, não queria riqueza ou qualquer compensação por seus anos de sofrimento. Tudo o que ele queria era ver. E o ponto é, para quê? Por que ele queria ver? Com que intuito? E é o que Marcos nos diz aqui no final do versículo 52, irmãos. Para seguir a Jesus. Para ser um discípulo de Jesus. Era para isso que ele queria ver. Versículo 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus de estrada fora. Bartimeu foi salvo pela fé, ele foi curado da sua cegueira e foi salvo. E assim que ele pôde ver, ele se colocou no caminho.
Seguir Jesus de estrada fora, aqui, meus irmãos, é uma forma de dizer seguir Jesus ao longo da estrada, ao longo do caminho. É a mesma coisa de se tivesse escrito aqui que ele seguia Jesus no caminho. É a mesma coisa. Bartimeu pediu para ver, para que pudesse seguir a Jesus. Ele saiu da beira do caminho para seguir a Jesus no caminho. Bartimeu sabia o que queria, que era ver. E por quê? Para que ele queria? Para seguir a Jesus. Que queres que eu te faça? Eu levantei essa pergunta no domingo, para que possamos refletir. E mais uma vez eu reforço essa pergunta. A pergunta que escancara as nossas motivações. Que queres que eu te faça? O Senhor Jesus estava passando por Jericó, meus irmãos. Ele estava perto de Bartimeu. Bartimeu não sabia, mas essa era a última oportunidade que Bartimeu teria para ver a Cristo. Não teria outra. E ele agarrou. Nós somos sempre levados a pensar que nós teremos muitas e muitas oportunidades. Que quando eu organizar tal coisa, tal situação, eu poderei sim me dedicar mais ao Senhor, eu poderei sim buscar mais ao Senhor, poderei sim me engajar mais, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Mas assim como o Senhor estava passando naquela estrada de Jericó, assim como era a última oportunidade para Bartimeu, o Senhor está passando. O Senhor está perto. Ainda há tempo. Não deixe que essa oportunidade passe. Não podemos deixar que oportunidades passem. Devemos nos agarrar a essas oportunidades. Você jamais saberá se ela é a última. Clame pelo Senhor. Salte nos braços do Senhor Jesus Cristo. Leve a outros essa boa nova. Coragem, tem bom ânimo, levanta-te, o Senhor te chama. Aprenda com Bartimeu, aquele que era cego. Aprenda com aquele que era cego a visão para trilhar o caminho do discipulado. Que o Senhor nos permita, meus irmãos, trilhar esse caminho com perseverança, com coragem, com convicção, sabendo, lembrando de quem nós éramos, levando esse evangelho a todos os cegos que estão perdidos nesse mundo, glorificando ao Senhor por amar a Ele. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado pelo alimento do alto que o Senhor nos dá. Ó Senhor, nós somos tão pequeninos, tão dependentes de Ti. Muitas vezes nos esquecemos quem éramos, mesmo em meio ao conforto em que vivíamos, mesmo em meio às situações em que nós não percebíamos o caminho que estávamos trilhando. Mas nós sabemos de onde o Senhor nos resgatou. O Senhor lançou luz em nossos olhos, o Senhor nos deu vida. Ó Senhor, não permita que nós vivamos nesse mundo de maneira a não glorificarmos ao Senhor por tudo isso. Que nossa caminhada conduza outros, Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Que possamos ser instrumentos do Senhor para chamar aqueles a quem o Senhor ordena, a quem o Senhor salvou, para que estes também saindo da beira do caminho, possam seguir ao Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.